Recortes em Provérbios, capítulo 14, parte 2, dia 17 de maio de 2024. Nós estamos gravando uma série de recortes em Provérbios, com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo, de forma intencional, para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas, usando a versão da NVI. Nós já gravamos o vídeo da parte 1 e nós gravamos os recortes do capítulo 14 até o versículo 35. Esta é a parte 2 e nós vamos continuar de onde nós paramos. Então, o próximo recorte de Provérbios 14 é o sétimo recorte, que fala sobre escolha das amizades. O versículo 7 fala assim: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. O versículo 7 nos fala para ficar longe da pessoa que é tola, da pessoa que é insensata, da pessoa que toma as decisões erradas, porque você não vai achar conhecimento no que essa pessoa fala e também no que essa pessoa faz. Se você é uma mulher cristã, não ande com aquelas mulheres que vivem de forma escandalosa, com roupas decotadas, porque você pode ser mal interpretada. As pessoas podem ver você num traje adequado, mas se você andar sempre, sempre, sempre com pessoas que fazem coisas erradas, algumas pessoas podem julgar você como alguém que faz as mesmas coisas que ela. Com base naquele ditado, fale-me com quem você anda e eu digo quem você é. O Salmo, capítulo 1, traz a recomendação que bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A recomendação dos Salmos é que você não fique sentado junto com aqueles que praticam o mal, porque você pode estar certo hoje, mas a insistência em andar com pessoas que fazem coisas ruins, o ambiente que você frequenta, exerce influência sobre você. E o mal sempre vai exercer influência, pouco a pouco, lentamente, um pouco a cada dia, e quando você vê, você estará corrompido. Existe uma pesquisa que mostra que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais falamos. Se você anda com pessoas bem-sucedidas, com pessoas que são donas de empresa, você verá que essas pessoas sempre têm no seu círculo de amizades pessoas que também são empresárias, que também são bem-sucedidas, que também estão prosperando nos seus negócios. Quando você vê uma pessoa que está passando por depressão e angústia, provavelmente os amigos que ela tem também estão nessa condição. Então, aquilo que você busca para a sua vida é o ambiente que você deve procurar. Você pode não ter nada hoje, mas se você sair do lugar em que você está e começar a procurar, prestar atenção nas pessoas que são bem-sucedidas e começar a copiar o que elas fazem, como elas pensam, como elas falam, como elas tomam as decisões, certamente que você vai aprender e vai também prosperar. Porque ser tolo e ser sábio é uma questão de decisão. Você decide com quem você quer andar. Por isso que o versículo 7 fala: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Em outras palavras, saia dessas amizades. Procure novas amizades. Procure amizades com pessoas sábias, porque você vai achar o conhecimento no que ele falar. O oitavo recorte fala sobre inteligência, nos sentimentos e nas emoções. O versículo 10 fala: cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. Em outras palavras, quando você recebe o sucesso e a vitória, só você
consegue sentir e desfrutar dessa alegria porque ela é só tua. Agora, se você toma decisões erradas e cai numa amargura, é só você que vai suportar essa amargura. O que o versículo 10 está dizendo é que você precisa prestar muita atenção nas suas decisões, porque é só você que vai carregar as consequências delas. Você tem autorresponsabilidade, você tem o dever de ser inteligente nos seus sentimentos, na administração dos seus sentimentos, das suas emoções. Preste atenção naquilo que você olha. Você pode olhar para alguma coisa e aquilo atrair você demais. E se você não tem sabedoria para desviar o seu sentimento, as suas emoções daquilo que é mal, como por exemplo, da mulher do próximo, como por exemplo, de um bem material que você agora não tem condição de comprar, como por exemplo, de um pedaço de pudim, quando você sabe que aquele pedaço de pudim você já comeu doce bastante, em grande quantidade, e se você comer mais aquele pedaço, você está é, trazendo o mal para a sua saúde. Se você não domina sobre você em relação aos seus desejos, aos seus sentimentos, às suas emoções, é você que vai amargar uma diabetes, é você que vai amargar uma doença no futuro porque você não cuidou da sua saúde, porque você não teve domínio próprio em relação ao excesso de comida, em relação à mulher do próximo, em relação a comprar o que você não deveria comprar agora e deveria esperar um tempo. Se você é você que vai amargar a separação, o divórcio, é você que vai amargar a tristeza de ver a sua conta no limite, de receber o telefonema de cobradores, porque você estourou o limite do seu crédito. É você que vai amargar a decisão ruim que você tomou. E também é você que vai desfrutar da alegria, da paz, da tranquilidade, do sossego na sua casa, na sua família, quando você toma decisões corretas. Cuide das suas decisões. O nono recorte, enganos da vida. O versículo 12 fala assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E o versículo 13 fala: mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Então, o versículo 12 nos fala que muitas vezes você olha para uma situação e você pensa que é bom para você. Mas se você for uma pessoa que é atenta, você vai buscar conselhos para que você tenha certeza de que aquilo é bom para você. O versículo 12 fala que tem muitas armadilhas na vida, que, que existem muitas propostas que parecem boas, mas que você precisa ser sábio e buscar conselho e sempre investigar melhor cada situação para se certificar de que aquilo realmente é bom para você antes que você acabe caindo em uma situação que vai levar você à falência, que vai levar você à ruína, que vai levar você para um caminho de morte. Será que o caminho que você está seguindo é realmente o caminho certo? Veja quais são os resultados parciais que você tem colhido. Se os resultados estão sendo favoráveis, você pode continuar. Existe algum risco de você responder a um processo porque está fazendo coisas erradas? Isso que você está fazendo é permitido por lei? Se você fizer e falar de maneira aberta e declarada para um policial, para qualquer autoridade, o que você está fazendo, você realmente é aprovado? Faça essas perguntas, avalie se você pode ter tranquilidade em fazer o que você está fazendo. E se isso que você faz é honesto, é legal, é lícito, quais são os resultados que você está colhendo? Engana alguém? Fere direito de alguém? Precisa trapacear, falar alguma coisa que não é verdadeira para você atrair o lucro, o resultado que você está buscando? Se não ou faz bem para as pessoas o que você está fazendo? Essas são algumas perguntas que você precisa fazer para ver se o caminho que você está correndo é certo.
É certo, não fere o direito de ninguém? Veja isso. Versículo 13: mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Mesmo quando você está prosperando, quando você está enriquecendo, quando você está tendo bons resultados, quando isso não significa que você vai ter a sua vida 100% em todo momento. Você pode estar gozando o riso em uma área da sua vida, mas pode ser que em outra área você não esteja tão bem. Isso acontece na vida. Tem momentos que você está muito bem no casamento, mas de repente algum parente, algum familiar está internado em um hospital. Você vive numa contradição. A vida é assim. Ela tem momentos em que você está carregando o sorriso, mas ao mesmo tempo a lágrima. Você está carregando o sorriso porque uma coisa está indo muito bem, mas o coração ainda está sofrendo dor porque o seu parente está ali internado no hospital. E a alegria pode terminar em tristeza. Tem muitas coisas que começam muito bem, como um relacionamento, com uma pessoa que parecia certa e parecia boa para você, mas de repente alguma coisa dá errado e não sai como você esperava. Por isso que esses dois versículos precisam sempre ser pensados em conjunto. Tem coisas que a gente pensa que é certa e a gente pensa, isso aqui vai ser bom para mim, mas no longo prazo não vai ser. Às vezes a pessoa é muito boa em 90% das coisas, mas de repente tem alguma coisa ali que não traz alinhamento com a gente. E de repente aquilo que parece alegre pode terminar em tristeza. A vida tem dessas contradições e a gente precisa compreender que a vida é assim. Nem tudo vai ser só sorrisos. Vai ter momentos da nossa vida em que nós vamos passar por momentos em que nós estamos felizes em alguma parte da nossa vida, mas vamos estar com tristeza por outra parte que não está caminhando como nós esperávamos que caminhasse. Faz parte isso da vida. O 10º recorte fala sobre lei da semeadura. Versículo 14: os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Então o versículo 14 fala sobre a lei da semeadura. Quem é infiel vai ser retribuído na sua infidelidade. Mas o homem que é bom, aquele que faz o que é correto, ele também vai receber a sua recompensa. Versículo 22, não é certo que se perdem os que só pensam no mal? Uma pergunta que ele faz. Preste atenção, não é verdade que quem se perde é só aqueles que só pensam em fazer o mal? Mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Então ele está fazendo uma pergunta, preste atenção, repare bem. Quem se perde não eram aquelas pessoas que já pensavam e que fazem o mal? Porque quem planeja o bem vai encontrar o amor e a fidelidade. Então, se você quer encontrar amor e fidelidade, faça as coisas de forma segura, para que você encontre, para que você colha amor e fidelidade. Versículo 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Mais uma vez, lei da semeadura. Aquele que trabalha, acordando cedo, sendo diligente, realizando cada vez mais e cada vez melhor aquilo que faz. Todo trabalho árduo vai trazer proveito, vai trazer lucro, vai trazer crescimento, vai trazer prosperidade. Mas quem só fala todo dia e não faz nada, vai ficar na pobreza, vai ficar na improdutividade. Versículo 24, ainda sobre a lei da semeadura. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Então, os sábios são aqueles que fazem o que precisa ser feito. Procuram sempre, cada vez mais, melhorar aquilo que fazem. Como consequência de fazerem sempre o que é certo, tomarem decisões certas, eles vão receber a riqueza, e a riqueza é o seu prêmio, é a sua coroa, é a recompensa por fazerem coisas sábias.
Agora, a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Quem é insensato vive fazendo a coisa errada, vive insensato, vive dessa forma. Versículo 28. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Mais uma vez a lei da semeadura. O rei que se preocupa com a população, se preocupa em atender a população, ele vai ter muito povo a seu favor. Ter muito povo a seu favor é o que torna um presidente, uma autoridade, um rei glorioso. Porque ele fala, eu tenho a aprovação das pessoas. Então, eu tenho legitimidade no meu governo. Agora, sem súditos, o príncipe está arruinado. O que acontece quando uma pessoa não tem pessoas que são do povo que confiam nele? Ele gera instabilidade no seu governo. Ele gera uma situação de desconfiança no seu governo. Ele gera uma situação em que ele não tem aprovação das pessoas do povo. Então, o versículo 28 fala, se você quer governar e você quer ter uma grande população em seu favor, faça as coisas certas. Porque fazendo as coisas certas com dedicação e preocupação com o povo é o que vai fazer com que você firme o seu reinado. Mas quando você não se preocupa com o povo, você não tem súditos, você não tem pessoas que caminham com você, você não vai ter apoio, sustentação. E breve vem o tropeço, breve vem a troca daquela posição. O 11º recorte fala que ser rico é fundamental. Veja que o versículo 20 fala assim, os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Por que eu coloquei que esse 11º recorte com esse título? Ser rico é fundamental. Deus, quando nós nascemos, nos chama para sermos seus filhos. Ele faz um convite para que nós andemos com ele e ele fez uma promessa de que todo aquele que caminha com ele é cheio do Espírito Santo e é cheio de sabedoria para tomar decisões inteligentes, para ter um caminho abundante e de prosperidade. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Então Jesus, como aquele que está com o Pai o tempo todo, ele ensina que ele veio para que as pessoas recebam uma vida de abundância. Uma vida de abundância é uma vida de prosperidade, de multiplicação e de riqueza. A riqueza espiritual, primeiramente, e a riqueza material e física também. Tem muitas pessoas que pregam que ser rico é pecado, mas essas pessoas que pregam isso são pessoas que não entendem a Bíblia direito. Porque se a pessoa entender a Bíblia direito, ela vai entender que o jovem rico, Jesus só pediu a riqueza dele porque ele amava mais a riqueza material do que a riqueza espiritual. E Jesus sabia disso. Por isso que quando o jovem rico chegou até Jesus e disse assim, o que eu farei para herdar o reino de Deus? Jesus disse para ele, se você quer ser perfeito, abandona sua riqueza, dá para os pobres e me segue. Jesus estava dizendo, você ainda não entendeu que seguir a Deus é o princípio de tudo. Você quer andar comigo, mas se for arrancada a riqueza material, você não vai querer andar comigo e vai perder a tua salvação. E Jesus sabia que ele tinha isso no coração. Foi por isso que Jesus colocou esse desafio. Se ele tivesse dito assim, Senhor, então eu te seguirei e darei o que eu tenho para os pobres, Deus não tiraria dele a riqueza. Nós temos 2 casos na Bíblia que mostram que a riqueza não é problema para Deus. A primeira situação é do rei Salomão. Ele pediu sabedoria para cuidar do povo de Deus. E Deus disse, porque você se preocupou comigo, com o meu reino, em primeiro lugar,
de cuidar do meu povo, você também receberá a riqueza. Então ele recebeu a riqueza justamente porque ele se preocupou primeiramente com o reino de Deus. E um segundo caso está lá em Lucas, quando fala a respeito de Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Os publicanos eram pessoas muito ricas. E ele procurou Jesus. Como ele era pequeno, ele subiu em uma árvore e ficou ali esperando que Jesus passasse. Jesus foi até debaixo da árvore e disse: Zaqueu, desce, porque hoje convém ir à tua casa. Quando Jesus viu que Zaqueu estava disposto a conhecer o reino de Deus, Jesus foi até ele. Jesus pregou o reino para ele e ele ficou tão feliz com a palavra de Deus que ele disse assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu pagarei 4 vezes. Veja que quando a pessoa entende o reino de Deus, ela esquece da riqueza material, porque ela entende a riqueza de ter o relacionamento com Deus. Então, quando eu coloco no 11º recorte, ser rico é fundamental que você seja rico primeiramente no seu relacionamento com Deus. Se você tem Deus acima de tudo, em primeiro lugar, você sabe que quanto mais rico você for financeiramente, mais pessoas você pode alcançar por evangelho, porque você pode financiar a construção de igrejas. Você pode financiar a doação para as pessoas pobres e carentes. Você pode ajudar missionários a alcançarem os países da África e de outros lugares onde a pobreza reina. Se você tem dinheiro e você tem no coração o amor pela obra de Deus, você vai ter condição de fazer a diferença na terra. José de Arimateia era um senador. Foi ele que cedeu o túmulo para que Jesus fosse sepultado. De onde ele tinha aquela riqueza, aquele dinheiro? Ele era um seguidor de Jesus. Então os pobres são evitados até por seus vizinhos, porque o pobre é aquele que não estuda, é aquele que não tem conhecimento, é aquele que só consome. O pobre só consome. Ele quer que produzam coisas que sejam agradáveis para ele, mas ele não pensa em produzir alguma coisa, em produzir conteúdo para as outras pessoas, em fazer um trabalho para ajudar outras pessoas. Então os pobres, eles são evitados. Por que os pobres são evitados? O pobre não tem nada a oferecer. Ele realmente é vazio de tudo. Então o pobre é evitado por causa disso, porque ninguém quer viver com pessoas que não têm nada. Até quem busca a Deus porque Deus é dono de tudo. Todos os que andam com Deus sabem, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono do nosso fôlego de vida. Nós respiramos porque Ele nos dá vida. Se não fosse Ele, nós não teríamos vida. Então os pobres são evitados até por seus vizinhos porque eles não têm nada, mas os amigos dos ricos são muitos. Os amigos, os ricos, eles estão produzindo conteúdo, eles estão produzindo riqueza, eles estão gerando trabalho, eles estão fazendo a diferença nos lugares onde eles passam. Por isso, os ricos são procurados e têm amigos. Ser rico é fundamental. Ser rico no relacionamento com Deus, ser amigo de Deus, ser rico também nas riquezas financeiras, em prosperar, ser rico em relação aos seus sentimentos, às suas emoções, ter nobreza no relacionamento com as pessoas, tratando o próximo, amando ele como a você mesmo. É sobre isso que fala ser rico é fundamental. 12º recorte, testemunha verdadeira e falsa. Versículo 25, a testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Nós vemos que existem várias passagens na Bíblia que falam a respeito da falsa testemunha. Nesse mesmo capítulo 14, nós já vimos ali no 5º recorte que sobre testemunha falsa. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. E nós falamos na parte 1 do vídeo
de Provérbios 14, que quando você conhece uma pessoa que é sincera, ela sempre vai ser sincera. E a pessoa que vive enganando é a pessoa que tem o hábito de enganar. Então você deve prestar atenção nas pessoas com quem você anda. Se você vê que a pessoa é mentirosa, que a pessoa é falsa, essa pessoa sempre vai agir assim. Então você deve se afastar dela. E aqui, nesse recorte, nesse 12º recorte, nós apontamos aqui várias referências em Provérbios que falam a respeito desse mesmo tema. Provérbios 6,19 fala que Deus abomina a falsa testemunha. Em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 17, nós vemos aqui que está escrito que o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Então a testemunha falsa, ela vive enganando. Aqui no versículo 25 de Provérbios 14, que nós acabamos de ler, a testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Em Provérbios, no capítulo 19, existem 2 versículos que falam sobre falsa testemunha. O versículo 5 fala que a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Ou seja, quem vive sendo falsa testemunha vai receber a consequência da sua falsidade. E o versículo 9 fala que a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Então nós vemos que o capítulo 19 de Provérbios, nos versículos 5 e 9, ele confirma 2 vezes, em 2 versículos, no mesmo capítulo, que a falsa testemunha ela vai com certeza receber o castigo pela sua maldade, pela sua falsidade. Depois, Provérbios, no capítulo 21, nos versículos 28 até o versículo 30, nos falam que a testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Então, esse texto de Provérbios 21, 28 a 30 nos falam que não adianta que a falsa testemunha minta pensando que com o seu falso testemunho ela vai conseguir fazer a justiça cair. Ela pode prevalecer por um tempo, mas Deus sempre vai fazer com que o mal seja retribuído. Uma pessoa pode até vencer um processo, ela pode até prevalecer em uma situação, mas a justiça divina não falhará. Lá em Provérbios, no capítulo 11, no último versículo, fala que se o justo paga as consequências do seu pecado aqui na terra, com certeza o pecador e o ímpio vão pagar. O versículo 31 de Provérbios 11, o último versículo do capítulo 11 é o versículo 31. Ele fala: Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O 13º recorte fala sobre a inveja. O versículo 30 diz: O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 31 a 34, e no capítulo 24, nos versículos 1 e 2 e nos versículos 19 e 20, nós temos aqui 3 passagens de Provérbios falando que não devemos ter inveja daqueles que praticam o mal, porque os que praticam o mal brevemente são ceifados pelos seus pecados. Provérbios, no capítulo 27, no versículo 4, nos fala que cruel é a ira e o furor, porém, quem parará diante da inveja? Esse capítulo 27, no versículo 4, ele está falando para nós que ter inveja é o pior dos sentimentos que nós podemos carregar em nós. Quando nós temos inveja de alguém, nós estamos correndo o risco de até querer que a pessoa invejada morra. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 4, que Caim matou Abel, justamente porque ficou com inveja do seu irmão, porque Deus recebeu o sacrifício que foi oferecido por Abel e não recebeu o sacrifício que ele apresentou. Mas o Caim não fez tudo o que deveria ser feito para Deus. Deus fez uma pergunta para ele: se você fizer as coisas certas,
e se você fizer o seu sacrifício a mim com o coração reto e puro, como Abel fez, você não seria aceito? Então Deus perguntou para Caim, que estava carregado daquela inveja, se ele poderia fazer algo melhor. Muitas vezes, o invejoso, ele tem inveja do resultado que o invejado conseguiu, mas ele não tem inveja do trabalho, da dedicação, do empenho, do esforço que o invejado fez para chegar até onde chegou. Ele não tem a mesma persistência, perseverança, resistência diante da dificuldade. Então, se você está com inveja de alguém por algum motivo, comece a pensar o que aquela pessoa faz que você não faz para conseguir aquele resultado que você teve inveja. Nunca tenha inveja de ninguém, nem de quem pratica o mal, porque quem pratica o mal vai cair, e nem de quem faz a coisa certa e prospera, porque aquele que faz a coisa certa e prospera está prosperando porque está fazendo a parte dele. Saiba que o Salmo 23, no versículo 1, fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o meu próximo tem, eu não tenho por que ter inveja dele. Eu também posso ter. Se eu estou no Senhor, o Senhor também pode me dar. Não há razão para ter inveja de ninguém. Se você sente inveja de alguém por algum motivo, comece a dizer hoje mesmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus deu para ele, eu também posso receber. E Deus tem o caminho certo para eu ter a prosperidade, a riqueza e a honra que o meu amigo, o meu próximo tem. Deus tem um caminho na vida de cada pessoa. E o meu caminho é apenas ter o temor ao Senhor, me conectar a Deus 100%. Abrace a palavra, abrace a Bíblia e diga: Senhor, a minha vida é 100% do Senhor a partir de agora. A partir de hoje, eu sou 100% do Senhor. Eu quero que o que eu vejo, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu penso, como eu me porto, que eu seja totalmente do Senhor. Quando você fizer isso, Deus vai entrar em você pelo Espírito Santo 100% e vai começar a te ensinar aquilo que você precisa saber para que você prospere. Por isso que Provérbios 27, versículo 4 fala, na parte B, quem parará diante da inveja? Ou seja, quem consegue resistir à inveja? É difícil de você resistir à inveja, mas a resposta é: aquele que teme ao Senhor, ele vencerá a inveja. Aquele que honra a Deus e que entrega a sua vida 100% para Deus, ele derrota a inveja. Então a resposta de Provérbios 27:4 é: se você colocar a sua vida totalmente diante de Deus, você vai derrotar a inveja, você vai andar acima dela, porque Deus é o Criador e Ele tem a força e o poder para nos fazer andar acima de todo e qualquer pecado. Não seja inveja, seja cobiça, adultério, lascívia, pensamento maligno. Muitas vezes a tentação é grande, mas Deus é maior do que a tentação, qualquer que seja ela. Então o versículo 30 fala: o coração em paz dá vida ao corpo. Quando você está seguindo o seu caminho, fazendo as suas coisas, sem estar envolvido com pensamentos de lascívia, de cobiça, de malícia, de inveja, você fica em paz. Mas a inveja apodrece os ossos, ou seja, você fica carregado com aquele pensamento fixo daquele carro novo, daquela casa nova, daquela pessoa que está feliz porque conseguiu encontrar a pessoa certa e se casar. Você fica carregado da inveja, porque você fica pensando: como é que pode aquela pessoa conseguiu e eu não consigo? Fuja, saia desse nível, desse campo de, de energia. E diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se ele conseguiu, eu também consigo. Se ela conseguiu, eu também consigo. Eu só tenho que encontrar o caminho que Deus tem para mim. Ande com o Senhor. E Provérbios 14:10, que é esse versículo aqui, né? Eu coloquei as referências que falam sobre a inveja.
o capítulo 14, capítulo 14, versículo 30, na verdade. Está errado ali, né? Versículo 30, que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Acredito, vamos ver aqui o que diz Provérbios 14, 10. Ah, não, aqui ó, o versículo 10 é o 8º recorte. Fala sobre a inteligência nos sentimentos e nas emoções. Versículo 10. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. Eu coloquei essa referência de Provérbios, capítulo 14, versículo 10, para estabelecer uma correlação entre o versículo 30 e o versículo 10. Que o versículo 30 está falando que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E o versículo 10, aqui voltando no 8º recorte, fala que cada coração conhece a sua própria amargura. O que eu estou querendo dizer aqui, com essa referência, ligando o versículo 10 com o versículo 30, é que se você ficar com inveja de alguém, só você vai carregar essa amargura. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar a sua alegria. Então, aquela pessoa que muitas vezes nós invejamos, aquela pessoa, só ela sabe o que ela fez para conseguir aquele resultado. E só ela que vai viver a alegria dela, porque é ela que fez o esforço para conquistar aquela alegria dela. E quando eu comentei no vídeo, tem um outro vídeo, que é o vídeo da primeira parte de Provérbios 14, quando eu comentei esse 8º recorte, eu comentei que só que nós sofremos as consequências das nossas decisões. Se eu tomo uma decisão ruim, sou eu que vou sofrer as consequências e vou amargurar o divórcio, porque se uma pessoa trai o seu cônjuge, é ela que vai amargar o divórcio. Se uma pessoa toma a decisão errada de comprar uma coisa quando não deveria ter comprado, é ela que vai sofrer a amargura de ser cobrada. É ela que vai passar o sofrimento das suas decisões. Então eu falei aqui no versículo 10 que nós somos responsáveis pela nossa inteligência, nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Nós somos autorresponsáveis por aquilo que nós fazemos. Então o versículo 30, quando eu coloco aqui a última referência, Provérbios 14, 10, eu estou dizendo, você é exclusivamente responsável por carregar o sentimento de inveja no lado negativo. E você também é responsável se você assumir o protagonismo de dizer assim, eu não vou ficar com inveja do outro. Eu sou o ator principal da minha vida e eu vou fazer o que tem que ser feito para eu conquistar o que eu quero. Quando você assume o protagonismo da sua vida, você para de ser invejoso. E aí é só você que vai sofrer a amargura se você resolver ficar nesse nível de energia, de ficar carregando inveja. E também é só você que vai desfrutar da alegria de conquistar aquilo que você está buscando, se você decidir falar o Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer para conquistar. É você que vai desfrutar da alegria quando você passar pelo outro lado. O 14º recorte fala sobre bondade. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Então, esse versículo 14 está falando de bondade. Porque tem aquela pessoa que olha para o pobre, humilha o pobre, não ajuda o pobre e só fala, espezinha o pobre. Só que quem faz isso esquece que o pobre, que ele está nessa condição de pobreza, talvez porque ninguém disse para ele o que ele pode fazer para sair daquele estado. E quando você simplesmente despreza o pobre, você despreza o próprio Deus. Porque Deus fez todas as pessoas à imagem e à semelhança dele. E Deus ama todo aquele que ama o próximo, porque Deus ama a gente. Quando você despreza o pobre, você está desonrando e desprezando ao próprio Deus. Então é uma tolice você desonrar e humilhar o pobre, porque quando você faz isso, você está dizendo que Deus errou em ter criado aquela pessoa. Mas talvez aquela pessoa não teve as mesmas oportunidades que você, de saber o que você sabe, de crescer no ambiente em que você cresceu, de colher as informações que você colheu. Então, tenha misericórdia do pobre.
Aquele que trata o necessitado com bondade está honrando a Deus, está mostrando que vê nele a imagem e semelhança de Deus, alguém que também merece receber a salvação. Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus disse isso, conforme o registro do Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, Jesus estava dizendo: honre todas as pessoas, honre, porque o próprio Deus honrou todas as pessoas. E a referência que eu deixei aqui do lado é Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25, porque o versículo 24 e 25 falam de generosidade. O 24, o Provérbios capítulo 11, no versículo 24, fala que existem aqueles que espalham e ainda recebem mais. E existem outros que retêm além do que é justo, mas é para a sua perda. Então a primeira parte do versículo 24 de Provérbios 11 fala que existem pessoas que doam, que dão e elas recebem ainda mais. Aquele que dá, aquele que ajuda, ele recebe mais porque Deus vê a sua bondade e o próprio Deus retribui para as pessoas que são bondosas, fazendo com que as portas se abram, com que os caminhos prosperem, com que elas enriqueçam, porque elas são pessoas que têm esse gesto de doar. O próprio Deus, o gesto maior dele foi fazer uma doação. Ele doou, ele ofereceu o seu próprio filho para morrer por nós. Então veja que o próprio Criador, ele não só fala, mas ele faz. Ele praticou o maior ato, ele doou o que ele, aquilo que ele tinha de maior valor para salvar a humanidade. Então o capítulo 11, no versículo 24 de Provérbios fala: existem pessoas que doam e elas recebem ainda mais. Ou seja, é um paradoxo, porque a pessoa doa e pela lógica ela deveria perder o que doou, deveria ficar mais pobre, mas ela doa e ela recebe mais. E existem aqueles que retêm, ou seja, que fecham a mão além do que é necessário, e elas ficam com a perda. Elas retêm as coisas e elas perdem. O que a pessoa que retém perde? Ela perde o favor de Deus. Ela perde as portas dos milagres de Deus. Ela perde a, a capacidade de demonstrar o amor pelo próximo. Ela perde coisas que ela não enxerga. Ela pensa assim: ganhei porque guardei, poupei, coloquei lá no meu investimento. Mas na verdade ela perde porque ela perde a capacidade de revelar que consegue ainda entender que a vida é mais do que dinheiro, que a vida é sobre amor ao próximo, que a vida é sobre a capacidade de manter o relacionamento com Deus e entender o valor do ser humano, e não sobre dinheiro. E daí o versículo 25 fala assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende será atendido. Então ele fala ali que ele confirma Provérbios 24, a primeira parte. Que a primeira parte fala: há alguns que dão e ainda se lhes acrescenta mais. Daí a parte B fala: mas há outros que retêm, ou seja, que guardam além do que é necessário, e isso é para a sua perda. E o versículo 25 fala: a alma generosa prosperará, e o que atende também será atendido. Quando você se preocupa com o próximo, você também vai ser atendido na sua necessidade. No dia da adversidade, o Senhor se lembrará daquilo que você tem feito para com os que são necessitados. E o versículo do dia é Provérbios, capítulo 14. Esse versículo 16 aqui, na verdade, é do versículo 13. Eu vou separar aqui um versículo, o versículo 24, que está ali no topo da tela. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos
produz apenas insensatez. Então, a riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Vale a pena você buscar a sabedoria e andar em sabedoria, porque a sabedoria traz riqueza espiritual na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções e também sobre o seu corpo, porque livra você do mal, porque aquele que é sábio cuida do seu corpo, da sua alimentação, da prática de esportes, cuida também do seu corpo como templo do Espírito Santo e não se envolve em adultérios e valoriza o seu casamento. Tem, por essa razão, uma família que é feliz porque sabe dos seus compromissos e tem uma vida em paz até o fim, porque recebe isso como a sua coroa. Mas o insensato se deixa levar pela mulher estranha, pela mulher estrangeira, pelo laço que derruba e destrói o seu casamento, se deixa levar pela cobiça, pela ganância, pela inveja, e a insensatez de quem é tolo só produz insensatez e a destruição. Então, o versículo do dia, para Provérbios 14, eu vou separar esse versículo 24. Qual o versículo que nós meditamos aqui que mais falou com você? Deixa nos comentários e curta esse vídeo, comente aqui no qual foi o versículo que mais falou com você, deixa a referência, né? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam ter esse conhecimento da palavra e possam ter uma vida mais próspera e com relacionamento com Deus, para terem uma vida abundante, uma vida plena. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz, a você e a sua família hoje e sempre. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.